Amigos, amigos, boa noite. Fazendo uma resenha rápida do livro O Homem que Amava os Cachorros, que eu estou terminando de ler. E vou comentar algumas anotações minhas. Então, é um livro do escritor cubano chamado Leonardo Padura. Ele mora em Cuba, ainda no bairro de Manilha, Havana. Eu já tinha escrito sobre esse livro no blog, mas eu voltei a ele e achei que ele é um bom narrador. Vou até repensar algumas coisas da resenha que está no blog. Ele é um bom narrador, ele entretém, é um romance policial interessante, mas ele se perde um pouco na massa de informação, porque é uma ficção histórica, não depende de uma boa narrativa histórica. Então acho que ele se perde um pouco, porque olha algumas observações que eu fiz. Então, na página 79, vai entrar na cabeça de Trotsky. Ele alega que o programa da oposição teria sido roubado por Stalin, mas adiante disse que o programa levou a um fracasso. Ora, ou faz uma coisa ou outra, né? Ou lamenta que o programa foi roubado, ou lamenta que o programa usado deu num fracasso. Então, ele admite que o Trotsky passeou na Itália fascista. Ué, mas foi fazer o que lá? Isso em 1937, quando até o Gramsci estava preso lá. Igualmente não há referência ao fato do Trotsky ter sido menchevique e nem ter aderido ao Partido Bolchevique em julho de 17, bem como a colocação de que a Revolução Russa só seria válida como estopim da Revolução na Europa, isso está no John Reed. Então Trotsky condicionou o apoio à Revolução de Outubro só como um estopim da Revolução na Europa. Então, na página 20, Padura admite o antagonismo entre Lenin e Trotsky. Trotsky chamou Lenin de ditador incipiente e Robespierre russo. Isso é um texto Nossas Tarefas. E outras coisas. Ele diz que Lenin era a ala direita da social-democracia. Mas não, Trotsky, nesse primeiro período, em 1906 e 1917, estava no centro, contra o czarismo, mas também contra o leninismo. Então, depois o Trotsky retoma esses comentários e acusa o Stalin dessas mesmas coisas, de ditador, de Robespierre, de autoritário e tal. Só que ele se coloca à esquerda do Stalin. Ele chama o Stalin de termidoriano, ou seja, reacionário, direitista, e não mais Robespierre. Robespierre seria um elogio, né? Então, Padura colocou o Trotsky com esperança no Congresso 34, esperando algo de simpatizantes da União Soviética, mas o Trotsky histórico negou na comissão do Ewing ter tido contato com simpatizantes na União Soviética após 1929. Então, Stalin aparece numa visão de história que é a da excepcionalidade dos grandes homens, pois ele fala que França e Noruega haviam caído de joelhos diante dele. Na página 240. Se França e Noruega expulsaram Trotsky, a culpa é de Stalin, claro. Sua visão de história centrada no indivíduo é totalmente antimarxista e idealista, ultrapassada. Olha o que ele pergunta aqui. Será que o traidor não era um só e se chamava Stalin? Não pode. Nem o grupo está levando em conta, o grupo de Stalin. Stalin, esse super mau caráter, destituiu sozinho mais de 3/4 dos membros do Comitê Central. Não, é claro que é um grupo, né? Igualmente, convive a ideia de que Rykov mandou matar Kirov por inveja. O Padura fala na página 364. Mas, ao mesmo tempo, é parte da sede de poder de Stalin contra um Kirov que o criticava. Então, ele usa duas hipóteses, né? Que o Kirov foi assassinado devido à inveja do Rykov e também devido à sede de poder de Stalin. Ou uma coisa ou outra, não. Serão dois fatores? Então, na conversa com Breton, Trotsky admite até a literatura contra-revolucionária em nome da liberdade da arte. Como combater a arte e a literatura fascista dessa forma? Solzhenitsyn poderia mentir e caluniar internacionalmente a União Soviética, por exemplo? Existe até essa liberdade de caluniar, de mentir contra um país socialista? Então, não, né? Se Trotsky advogava a favor de uma revolta na União Soviética, por que Trotsky não teria dado nada a ver se ela estivesse processando? Ele alega que as bases econômicas da União Soviética estavam sadias. Era preciso apenas revolução política, ou seja, colocar ele e seu grupo na direção. Mas como o autoritarismo podre da burocracia teria dominado toda a sociedade, se não fosse da base até o topo reproduzido por pequenos Stalins?
Mas Padura não resiste à paranoia trotskista e ele coloca na conta do stalinismo até a derrota na Guerra Civil Espanhola. A União Soviética teria desistido um pouco da luta um pouco antes do final. Na página 404, Padura se entrega quando diz que a União Soviética tinha pressa em matar Trotsky, pois não poderia correr o risco de sua volta ao território soviético. Mas como? Padura está levantando a hipótese de que o Trotsky voltaria à União Soviética com a invasão nazista? Sério? Padura não fala no Tratado de Munique e fala que o Pacto Ribbentrop foi um acordo pelo qual os dois ditadores tinham trabalhado em segredo, ou nem tanto nos últimos anos. Então, isso na página 373. O cubano ignora que os territórios ocupados em 1939 na Polônia foram entregues a ucranianos, lituanos e belorussos e eram, de fato, habitados por esses povos. A Lituânia recuperou sua capital, Vilnius, que tinha sido anexada em 1919 pela Polônia. Essa é a sua capital até hoje. Então ele encampa todo tipo de tese anticomunista. A gente pode suspeitar que Padura é anticomunista fanático, porque ele encampa a tese de que Lenin foi envenenado por Stalin. E o Trotsky, nesse artigo, que primeiro saiu no New York Times, dizia que as provas estavam em seus arquivos. Tá, mas os arquivos estão em Harvard desde os anos 30, mais ou menos, final dos anos 30, ele vendeu para Harvard. E essas provas desse envenenamento do Lenin não apareceram. Então, na página 401, Padura cita a farsa do substitucionismo contra Stalin, mas admitindo que o mesmo argumento foi usado contra Lenin. Então, essa história, o Padura comenta a teoria do Trotsky, de que o Trotsky criticou o partido de vanguarda, diz primeiro o partido seria substituído pelo Comitê Central e o Comitê Central por um ditador. Isso em 1906, contra o partido de vanguarda de Lenin. E o Trotsky é visto pelos trotskistas como um profeta por ter dito isso, que teria profetizado Stalin. Mas quem diverge do partido de vanguarda, quem não aceita o partido de vanguarda, não é leninista, não segue Lenin. Então, ele acusa também a União Soviética de sacrificar os comunistas chineses. Mas a visão dos comunistas chineses é que os trotskistas chineses colaboraram com os japoneses. O Vietnã também faz essa denúncia. Os trotskistas no Vietnã colaboraram com a invasão japonesa, passaram informação e tudo. Então, quando ele fala dos processos de Moscou, ele imagina uma cena em que o Yagoda, né, um dos processados, inclusive responsável pela segurança pública, no meio do julgamento supostamente encenado, ele vira e diz: não cometi nenhum dos delitos que me são imputados e que eu reconheci. Olha, mas num julgamento encenado aconteceria isso? O que eu sei é que nos processos de Moscou acontecia dos acusados aceitarem algumas acusações e negarem outras. Até que é um dado a favor de que eles não são encenados, porque se fossem encenados, então porque não aceitariam tudo certinho. A seguir, Padura dramatiza que era difícil encontrar a biografia de Trotsky por Deutscher, mas uma trotskista histórica cubana, Célia Trotskera, comenta que as biografias circulavam por Cuba lá nos anos 70. Igualmente, Padura prefere ignorar que Ramon Mercader foi enterrado na União Soviética após ganhar medalhas, e é fácil encontrar seu túmulo ao clicar seu nome na União Soviética, clicar seu nome na web. Fácil, eu ilustrei esse artigo na revista Cidade Sol com o túmulo do Ramon Mercader. Então, Padura comenta que se você buscar todos os cemitérios da União Soviética, não achará seu túmulo. Ele tenta humanizar o Ramon Mercader como sendo usado pela União Soviética. A ideia é que ele morresse no atentado, não foi valorizado quando voltou à União Soviética, não podia sair. Ele dramatiza a personagem Ramon Mercader. Exagera um pouco, suponho. Só Padura não consegue achar esse túmulo. Tá? A foto está ilustrando meu artigo. Então, Padura também coleciona outras observações bizarras, como escrever que Trotsky queria voltar a pedir Stalin seu regresso e que o levasse a julgamento. Nos anos 30, em plenos processos de Moscou? Acho bem absurdo. Trotsky teve sua vontade atendida, ao menos pela metade, pois foi condenado à morte pela revelia nos processos de Moscou. Então, julgado ele foi. Essa visão de história é caolha, ela se repete ao falar de Zinoviev. O mesmo Zinoviev que protegera Lenin nos anos difíceis de 1917 estava sendo julgado nos processos de Moscou. Não, Padura. O Zinoviev e o Kamenev entregaram a informação da revolta dos bolcheviques aos mencheviques, traindo o partido. Então o cara pesquisou na Rússia e voltou pelas barbas de Fidel. O que ele foi fazer lá?
Então, na página 337, o Padura repudia todas as revoluções, menos a cubana. Não há uma palavra contra Fidel. Então, como soldado covarde, seu conde juvenil que lhe fez entrar em conflito com o castrismo, Padura parece também recuar diante da possibilidade de criar problemas e atrapalhar o sossego de Manila, bairro cubano onde vive. Ele só não cria problema com a Revolução Cubana, não renega. Tem outros momentos, não diretamente, né? Mais ou menos, Padura parece ter parado no tempo, quando ele se tranquilamente Solzhenitsyn, sem lembrar-se de acompanhar sua trajetória antissemita, né? E declaradamente monarquista e fascista após a queda da União Soviética. Então, quem se pretende trotskista não deve só citar Solzhenitsyn, estudar Solzhenitsyn, porque Solzhenitsyn, como história, em primeiro lugar, que é ficção, né? O Arquipélago Gulag, tudo, a obra do Solzhenitsyn. Em segundo, é que Solzhenitsyn admitiu querer uma monarquia russa ao estilo do czarismo, a volta de algo semelhante ao czarismo, uma relação com a Igreja Ortodoxa. Então ele está próximo do monarquismo, do fascismo. Ele nos Estados Unidos fez um livro antissemita que associava comunismo e judaísmo. Foi repudiado nos Estados Unidos e voltou para a Rússia. Das coisas com certeza foi esse livro, né? Então ele mesmo admite que Solzhenitsyn, produtor de literatura antistalinista e fascista, era publicado em Cuba há anos, e Padura não sabe disso. Então, na parte mais delirante e alucinada do romance, o Padura imagina que o Mercader treinou o assassinato com cobaias trotskistas humanas vivas. Depois da gente ver tantos erros aí, essas contradições, falseamentos, a gente parece torcer para que seja verdade. Parece ter a pena justa, né? Mas aí não é, usando a frase aí do Frei Beto no prefácio. Então, boa noite.